Boa tarde, saúdo, a paz de Deus. Aqui na minha casa, na minha rede é homomórfica, né? Os chineses desenvolveram uma rede homomórfica, né? Uma rede de comunicação. A minha rede também é homomórfica e nessa rede eu me balanço, eu assisto televisão, faço meus e fico dando uma posição legal, uma posição de conforto, de guarda e de conforto ao mesmo tempo, né? O homem tem que sempre buscar o que é melhor para ele, né? Então, resolvi fazer esse vídeo assim, na rede, deitado, procurando uma posição confortável, né? De descanso. Até porque passei a manhã trabalhando. Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo e vou falar de religião e política. Tô pegando até um gancho de um vídeo aqui muito legal, de um judeu, falando sobre política, né? Falando da importância da política junto da religião, né? E faz todo sentido. Agora faz sentido, né? Mês atrás eu estava atacando quem saía da sua igreja e se envolvia na política. Já hoje eu já não vou mais atacar. Eu vou acatar, né? Porque, veja bem, as pessoas há algum tempo atrás, as pessoas não estavam nem aí para a política, né? Não se preocupavam, não se envolviam. Já hoje a gente está vendo muito envolvimento ao ponto até de pessoas até perderem a amizade umas com as outras por causa da política. Isso significa que se interessaram, né? Se interessaram e se identificaram. Bom, e é uma forma interessante, né? Perderam a amizade por causa de política. Na verdade, não é perder a amizade, é relativo à identificação mesmo, né? Cara, aprendi a me identificar. O fulano lá que andava comigo, que agora ele pensa diferente, então, de repente, é a hora do entendimento de eu entender que não dá certo eu ficar caminhando com ele, porque ele é divergente a mim. Ele mostrou a cara dele e eu mostrei a minha cara, né? Isso é cabala, viu? Eu vou dar uma aulinha de cabala, simples, né? Você sabe o que significa cabala? Um conjunto de cabimentos. O meu cabimento, o meu conjunto de cabimento não combina com o conjunto de cabimento do cara que vivia assim comigo, né? Porque era uma relação de interesse, falsidade, e agora eu descobri, e ele também descobriu que não dá certo. Então a gente se desvinculou, não ficou inimigo, né? Não tem necessidade, a pessoa não tem que ficar inimigo mortal de outra pessoa, não, cara, simplesmente porque o cara sacou qual é a minha, eu saquei qual é a dele, e ele sacou qual é a dele, então a gente se desvinculou, até para evitar confusão. Existe o respeito e tal, né? Por isso que eu achei legal esse envolvimento das pessoas com a política, né? Serviu para isso. E uma coisa interessante também, 40% dos brasileiros sai da sua casa, vai votar só pela obrigação de constar lá no título de eleitor que voltou. Para eles, tanto faz ser um como o outro, eles não querem nem saber, não estão nem preocupados. E que, na verdade, seriam para se preocupar, né? Para se preocuparem, né? Porque eu sofri na pele, né? O reflexo da política, né? Sofri na pele. Até uma causa que eu tenho para ser resolvida na justiça, que já passou do tempo de ser resolvido, foi atrapalhado por causa da política, né? Por incrível que pareça, né? Até o fórum aqui da minha cidade passou a se comportar de uma forma da qual ele nunca tinha se comportado. Eu falo, fórum é o mecanismo jurídico de resolução de problemas, de processos e tal. Passou a se comportar de uma forma que ele nunca se comportou durante, pelo menos, o tempo que eu conheço, entendo sobre justiça, sobre processos, né, e tal. Nunca vi. Realmente eu nunca vi um juiz trabalhar dentro de casa, ficar recebendo telefone, combinação de resultado, compra de resultado, para atrasar, para apressar, coisa, tudo se é uma coisa que se resolvia num fórum, passou a ser resolvido dentro das casas, das pessoas que trabalhavam no fórum, ou seja, as pessoas não querem mais ir nem para o fórum, estão resolvendo dentro de casa, e está tudo envolvido também com a politicagem, né? E esse monergismo, né, que se virou um monergismo, viu?
Virou monergismo, no qual o deputado está envolvido com o juiz e o deputado se envolve com problemas de terceiro, de família, causas por causa de herança ou acusação, ou realmente crimes cometidos, e estão agindo como advogado do diabo, verdadeiros advogados do diabo. Então, uma mistura do nada. Aí isso aí não é legal, né? Isso aí eu não aceito, não. Eu acho que o juiz, o advogado, um promotor, ele tem que se levantar todo dia, tomar o seu banho, se arrumar, botar o seu ternozinho bonitinho e ir lá pro cantinho que ele sempre foi, lá pro fórum da cidade, né? Para poder resolver os problemas. Tem que funcionar a cidade, tem que funcionar do jeito que sempre foi, tem que voltar ao normal. E por causa da política, atrapalhou. Virou um monergismo, né? O que é um monergismo? É as coisas ser concentradas numa pessoa, num deputado, porque o deputado é político, é apóstolo, é da igreja, ou é padre, ou é pastor, e misturou, e está misturado com o juiz da vara tal do fórum da cidade da qual ele pertence e tal. E tá meio que assim, um comando que foi levantado, que eu não acho legal esse tipo de comando, não. Esse tipo de... Isso aí para mim é justamente a tal da milícia que as pessoas ficam acusando os outros, né? É a tal da milícia, né? Isso chama-se também peculato, conchavo, né? Formação de quadrilha. Isso para mim significa o que eu acabei de dizer. Mas eu tô aqui nesse vídeo não é para acusar, não é para caçar confusão, pelo contrário, estou fazendo uma semiótica, né? Você sabe o que significa uma semiótica? É uma elucidação da relação entre fatos e palavras por elas representados, a fim de estabelecer resultados mais exatos, né? Então essa mistura tem que se separar novamente. Esse joio e esse trigo que está misturado, né, tem que realmente ser discernido novamente, ter colocado um meio e um discernimento e voltar cada qual para o seu lugar, voltar cada qual para o seu lugar de origem. É que nem o meu entendimento sobre religiões. Religiões são faculdades, né? Deus é um só, né? Existem as faculdades. O cara é católico, o cara é protestante, o cara é judeu, o cara é budista, o cara é macumbeiro, seja qual for a religião, Deus é um só. O cara é macumbeiro, mas está fazendo as coisas corretas. O cara vive dentro da sua casa, a macumba que ele faz é com ele mesmo, né? A parada é uma cultura, né? Vai da cultura musical, da dança e tal. Aí legal, mas a partir do momento que o cara passa a interferir na vida do outro, como também um pastor pode fazer isso aí também, se meter na vida do outro, estando errado, um padre, todo mundo pode errar, né? Basta ele sair do cantinho dele e infringir o outro lado, né? É que nem eu falo na faculdade, você chega numa universidade, cada qual vai para a sua sala, né? Se eu pegar aqui, se eu entro numa faculdade de medicina, eu estou dentro da minha sala, eu saio de dentro da minha sala, eu vou assistir uma aula lá dentro da faculdade de Direito, o que é que eu estou fazendo? Ou devo estar atrás de caçar alguma coisa que não me pertence, ou devo estar atrás de atrapalhar alguém, né? É mais funcionar. Ou estou atrás de me atrapalhar, né? São faculdades. Você escolhe, a universidade é uma só. Como Deus é um só, como o Espírito Santo de Deus também só é um, né? Espírito univalente, algo que mede um por valência. Deus enviou Cristo ao mundo, né? E a pólvora para o mundo, né? Enviou Cristo ao mundo e a pólvora para o mundo. Então as pessoas estão fazendo uso da pólvora, mas estão esquecendo que Cristo veio ao mundo. Cristo está acima de todos, né? A gente tem que ter muito cuidado com o uso que a gente está fazendo da nossa pólvora, né? Da forma que a gente está conduzindo, atacando as pessoas, se metendo na vida do outro. E é isso aí, né? Uns dias atrás, mudando aqui o assunto, eu passei a escutar umas músicas de uns grupos judeus, né? Judeu do judaísmo, porque tem judeu que é católico, tem judeu que é macumbeiro, né? Judaísmo é uma cultura, é uma religião. Mas tem gente que vive em Israel que é judeu, que é crente, que é católico. É apenas um posicionamento, que na verdade os judeus do judaísmo lá em Israel é um posicionamento militar, são como policiais, é como se fosse aqui em Fortaleza. Qual é a polícia que é especial? O Cotan, né? Que é uma linha de polícia especial que é chamada para determinada função, quando o bicho pega mesmo, que os caras chegam arrepiando. Pronto, esses
são os judeus lá de Israel. É um posicionamento militar. Os caras vivem se preparando e tal. Não tem meio termo, quando chega é para resolver. Porque sabe que não adianta estar perdendo tempo, não adianta ficar conversando, não adianta passar a mãozinha na cabeça, porque lá na frente vai terminar na mesma coisa. Então já resolve logo, né? O cara chegou lá e infringiu o artigo dele lá, eles metem fogo mesmo, cancela, CPF cancela tudo, o cara fica por lá mesmo, manda enterrar em qualquer buraco e acabou-se. E o correto seria se fosse desse jeito. Mas não tem como ser desse jeito, porque o nosso país, a nossa Constituição, né, não começou desta forma, né? Nós temos que ser indulgentes, por muitas vezes temos que aceitar uma coisa 2, 3, 4 vezes e ver que realmente não vai ter jeito e nós mesmos temos que nos afastar daquele problema. Nós não temos como afastar o problema, ou como sanar o problema, ou como eliminar o problema. Por muitas vezes nós temos que sair de perto. Eu tenho que, por muitas vezes, sair do canto que me pertence para poder sair de perto do problema. Infelizmente é desse jeito aqui no nosso país, né? Infelizmente nós somos obrigados a ser desse jeito, né? E é isso aí. Esse vídeo é mais para semiótica, né? É uma elucidação. Eu sou professor de especialização de conhecimento também, né? E eu gosto sempre de quando me vêm as ideias, umas informações, eu gosto de transpor aqui pro mecanismo aqui, pro meu celular, fazer um vídeo. Aí eu posto na minha página do YouTube. Tem gente que gosta, né? Mas com relação eu comecei a falar meio que não concluí, né? Eu deixei aqui chama peote, né? Peote, né? O cabelinho aqui e tal. É uma homenagem a esse povo que eu venho observando já há 3, 4 anos. Eu vejo o comportamento deles, né? Eles agem de uma forma só. Você vê eles se apresentando, é uma roupa, por mais que tenha uma diferença num corte da roupa, mas você não consegue dizer, esse aqui é mais bonito, esse é mais feio, esse toca mais, esse toca menos. Eles conseguem fazer justamente esse conjunto de cabimentos, do qual a gente compreende que é uma coisa legal. Humildade, organização, né? Humildade, organização e qualidade de som, né? O ambiente que eles mostram, né? A forma que eles fazem até os vídeos e tal, você vê que são coisas simples, mas que acaba que termina tudo perfeitamente, né? Perfeitamente. Você vê uma unificação dentre eles, né? O comportamento deles, e isso para mim é positivo, isso é legal. É por isso que eu homenageio e imito também, porque não é só homenagear. Você tem, quando você homenageia uma pessoa, você procura imitar, né? Imitar, né? E hoje eu tenho esse comportamento mesmo. Eu vou falar até numa linguagem cearense, ajudaiado mesmo. Eu sou ajudaiado mesmo. Eu não posso dizer que eu sou judeu, né? Porque o cara, para dizer que é um judeu, que é da religião do judaísmo, ele tem que estar inserido no corpo judaico, né? Numa linha de ensino, num grupo e tal. Apesar de eu estudar bastante, né? E até mesmo aprender a cantar o hebraico, até o dialeto que eles usam, estou aprendendo aqui em casa. Estou tirando esse tempo para isso. Mas eu não posso, né, dizer que sou ou que não sou, né? Eu não posso. Eu posso apenas me manifestar, dizer o que sai do meu coração, dos meus sentimentos, né? Ser ortodoxo, né? Mostrar a minha verdade, né? Transpor, né? Mas sou cristão, né? Disso eu tenho certeza, que todos nós somos cristãos, filhos de um único Deus, e que foi enviado um filho unigênito para resolver um problema grande que estava já acontecendo com todo mundo. E esse problema foi resolvido, né? Tanto é que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Se Deus não tivesse enviado Cristo, as misericórdias de Deus não se renovariam. O mundo já teria se acabado, né? Entrado na autodestruição. Certo? E é isso aí. Antes de terminar, né? Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer, né? Agradecer a esse mesmo Deus, né? Já expliquei que são faculdades, religiões são faculdades, não tem uma que ser inimigo da outra, apenas respeitar, né? Se respeitar. É como eu já fiz analogia, né? O cara lá da universidade, um faz um curso, o outro faz o outro. Tem pessoas que se relacionam, pessoas que namoram, pessoas que se casam, que constituem família. Cara, eu sou advogado, eu sou engenheiro e tal. Conheci uma advogada lá na mesma universidade, a gente começou a namorar e tal, e casou. Mas veja bem, ela
tem a área dela, especialista na área dela, eu sou especialista na minha área, né? Ela é advogada, eu sou engenheiro. Ela não entra lá quando eu estou dentro da minha casa escrevendo as minhas plantas para fabricar os prédios e tal, quando eu estou lá mexendo no computador, ela não entra para se meter, não, até porque ela não tem embasamento nem discernimento. Como eu também não fico dando pitaco lá nos processos quando ela está lendo lá para defender determinada pessoa, que eu fico, às vezes sou obrigado a escutar, mas eu não posso me meter não, que quem foi formado para aquilo ali, quem tem informação e formação é ela, né? Então é desse jeito que tem que funcionar, né? São faculdades, uma respeitando a outra, né? E para terminar, né, com relação à política, né, entre os dois políticos que estão brigando para se consagrar presidente da República, né, eu vou deixar aqui um feedback legal. Deixar um feedback legal. Eu já me posicionei até nos mecanismos de informação de que lado eu estou, né? Vou falar de esquerda e de direita. Cara, não existe uma coisa esquerda e a direita, não. Cara, é o que começou a falar primeiro. Eu sou da direita, então o outro é da esquerda. Como se o outro poderia ter sido da esquerda e o outro ser da direita. Eu acho que isso não vem a consciência, a aferência da consciência. Não teria que vir a aferência da consciência, até porque a destra não é a mão direita, não. A destra é a centralização do juízo, né? É o caminho do juízo, é o caminho do pensamento. Se o pensamento está correto, é a destra. Por muitas vezes eu tenho que ir pelo lado oposto para poder alcançar um objetivo, porque de repente essa destra está congestionada, então eu tenho que aprender a fazer um arrudeio, né? Então, no caso, seria a minha destra, né? Minha destra é oposta a essa destra que tá na minha frente, que de repente ia me atrapalhar. Então, eu usei o esquerdismo, mas corretamente eu que usei a destra, né? Então, assim, apenas posicionamento, né? Posicionamento. Agora, o que eu tenho que analisar é a condição do país, né? O que foi feito, né? O que foi feito de verdade, né? Foi feito de verdade. Eu não vou nem falar de porque o outro foi preso, ou porque fez isso ou fez aquilo. Eu vou falar porque não fez, né? O que não foi feito. O que não foi feito, o que foi prometido não foi cumprido, né? E o problema que está sendo causado no país, as pessoas estão com medo, foram sequestradas mesmo psiquicamente e estão realmente com medo. E estão voltando em uma pessoa, estão apanhando uma pessoa, não por outra coisa, porque estão com medo. E eu acho que isso não é legal, né? Porque foram torturados de alguma forma, ou porque estão debaixo de uma ameaça, porque se eu não for eleito vai ser todo mundo despedido, vai todo mundo para a rua, vai todo mundo acontecer isso, aquilo, outro. Eu acho que isso não seria uma forma de uma sã consciência aferir, né? Aferir um posicionamento que vai servir para todo o país, né? Eu não tenho que votar num candidato a presidente porque eu estou com medo dele, não. Porque eu estou com medo da equipe dele, porque eu estou com medo dos empresários que estão investindo para que ele seja eleito, não. Eu não pego o meu... Se eu fosse obrigado a falar isso aí, sabe o que é que eu fazia? Eu ficava calado. Eu não me manifestava nem no mecanismo de informação. Eu ficava calado. Quando me perguntasse, não, você está dizendo, não, se você está dizendo que é para me votar nele, porque se eu não votar eu vou morrer, minha família vai passar fome, eu vou votar nele. Quando eu chegasse lá na urna, ó, o meu dedinho põe aqui, ó, ia para lá. Eu ia ser esquerdo, né? Eu ia ser esquerdo, ó. Olha, por você esquerda, agora essa esquerda. Puf, e apertava lá. Sabe por quê? Porque é relativo ao futuro, ao meu futuro, ao futuro do país, ao futuro da minha família, ao futuro das crianças, do meu país, né? É desse jeito que tem que ser. Acho que um homem de verdade, né? Um homem de verdade, ele tem que ter caráter. Primeira coisa que um homem de verdade tem que ter, acatar dentro de si, é o caráter, não só a personalidade, né? A personalidade pode modular, né? Com o longo dos tempos, né? A pessoa está numa condição difícil e tal, pode alterar um pouco a personalidade, mas o caráter do homem, ele não pode deixar ser corrompido jamais, né? Jamais. Então, é isso aí, né? Mais uma vez, saúde da paz de Deus, que chancela o entendimento.